Tudo o que amas, eventualmente perderás, mas, no fim, o amor retornará de uma forma diferente. Franz Kafka, escritor tcheco, autor de contos e romances em idioma alemão. Hoje, o tema é informação para quem vive na Áustria e atende à curiosidade de muitos viajantes espalhados pelo mundo. Dentre os inúmeros mistérios que encontramos vida afora, quiséramos poder desvendar seus segredos, mas um deles, porém, é de ordem particular e somente nos será revelado no momento apropriado e exclusivo. Não temos pressa em saber como se dará o desenlace. Só precisamos aprender a lidar com ele pela experiência de outros e aguardar que seja segundo a nossa crença pessoal. Nesse aspecto se aplica a tolerância ao nos depararmos com o assunto funeral e suas sinonímias, tais como morte, sepultamento, féretro e cortejo fúnebre. Antes de ser um tema que revela grande tristeza, é algo que nos inspira a estarmos atentos, no dia a dia, a oportunidades para melhorar a vida de alguém, desconhecido ou não, transformando a realidade, por vezes amarga e insensível, numa versão mais doce e solidária, usando a imaginação. Talvez não consigamos, mas entre encolher os ombros ou oferecer o ombro a alguém, preferimos a segunda opção. Eu sou Walter Kepler e aqui no podcast ilustrado Uma Razão a Mais, Verônica Cecília traz para você o que há de melhor sobre orientação e informação para viver bem em Salzburg. Se inscreva no canal Uma Razão a Mais. Caso não tenha cadastro no YouTube, acesse o grupo Conversa que Transforma no Facebook e compartilhe com seus seguidores, clicando em mais opções. Ali poderá escolher a rede social que você preferir. Agradecemos sua participação e, independente da situação, busque sempre uma razão a mais para acreditar na vida. Querido ouvinte, bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje, o tema é sensível pelo simples fato de ser um pouco tabu na nossa cultura brasileira. Finados está se aproximando e elegi hoje, com toda cautela e respeito, um grande tema, a morte. Como já dizia Susana Pedroso, a morte é a única prova em que ninguém será reprovado, todos passarão. Inspirada nessa frase, posso dizer que hoje vivo em um lugar onde a morte não é só uma certeza, ela é assunto tratado com naturalidade, ela é motivo de conversas e encontros, ela é parte da vida mesmo. Mas por que tanta naturalidade? Talvez porque crianças já sejam levadas a enterros desde bebês. Elas fazem parte do ritual. Eu sinto uma grande diferença cultural entre o Brasil e a Europa quando o tema é morte. E talvez você tenha fôlego para escutar o nosso podcast de hoje até o fim e aprender algo a mais. Bem, quando uma pessoa morre aqui em Salzburg, as outras ficam sabendo sim, mas não é a notícia mais rápida do mundo. Até porque o enterro não é imediatamente. Ele ocorre uns dias ou até mesmo semanas depois, dependendo das circunstâncias. A família
vai até a funerária de sua preferência e prepara o anúncio, chamado parte. É uma carta em formato de A4 com as principais informações sobre a pessoa que partiu. Nome de casado, nome de solteiro, data de nascimento, de falecimento, suas conquistas e condecorações. E até mesmo o nome dos familiares mais próximos que essa pessoa deixou. Uma foto, um poema, uma oração e uma frase predileta, por um exemplo, estão na parte. É uma carta bem bonita. Eu, inclusive, as coleciono. Essa parte é enviada pelo correio, por e-mail, mas também pode ser entregue pessoalmente aos amigos e familiares. O bater de porta em porta, distribuindo a parte para as pessoas mais próximas, é até mesmo parte do processo de luto da família, pois o simples ato de entregar pode virar espontaneamente um bate-papo leve. Neste anúncio, também estão escritas duas coisas importantes: onde será despedida e se coroas de flores são bem-vindas. Do contrário, está impressa a conta bancária de uma instituição, como, por exemplo, o Hospital do Câncer. Os convidados que desejarem abrem mão de flores, a pedido da família, é claro, e ajudam o Hospital do Câncer com uma transferência bancária. Deu para entender? É diferente, né? Todos se preparam para o dia da despedida. Muitas famílias católicas convidam para o terço comunitário na noite antes do enterro, que também já faz parte da despedida. Esse terço é promovido por dois motivos de logística, além do lindo momento de reunião e oração. Primeiro motivo: algumas pessoas trabalham durante o dia e não podem comparecer ao enterro. Então, a ida ao terço tem a mesma validade culturalmente falando. Segundo motivo: pode ser muito cansativo para uma família receber a condolência de centenas de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Se você optar por ir às duas ocasiões e já expressar as condolências na noite do terço, você não precisa repetir o mesmo no dia do enterro. Se você precisar pedir ao seu chefe folga no trabalho ou na universidade para ir a uma despedida, não fique acanhado. Eles costumam ser muito compreensivos. O velório é na funerária ou na igreja. Muitas igrejas em Salzburg têm o seu próprio cemitério. O velório é sempre com caixão fechado e uma decoração bem linda. Como o caixão é fechado e lacrado, é comum colocar-se uma foto do falecido à vista, também com flores. A cerimônia em si não conhece limites. É uma bela última homenagem, com música, palestrante, discurso, coral, missa e etc. Tem netinho tocando instrumento para o avô que partiu e sobrinhas lendo poemas, por um exemplo. Umas despedidas são mais pomposas e outras são mais discretas. Usar preto é comum. Inclusive, viúvos, viúvas e parentes de famílias tradicionais austríacas seguem usando roupa preta por um mês. Também é comum ir de roupa típica escura a uma despedida. Aqui não temos a missa de sétimo dia como no Brasil, mas é hábito encomendar muitas missas no primeiro ano depois da morte. Eu só falei de caixão até agora, mas cremação e urnas também são habituais. Muito comum também é você receber um santinho no final da cerimônia de despedida. É um cartãozinho chamado de Sterbebild. De novo, com uma foto do falecido, sua oração predileta, por um exemplo, a passagem de um louvor, dizeres ou agradecimentos da família. Aqui, nós temos até uma urna orgânica feita à base de casca de milho que é levada até um cemitério especial, super ecológico e verdinho. Você não vê lápides nem velas, só flores, pedras, árvores e o que a natureza tem para oferecer.
Curioso é que, se você não souber onde o seu ente querido está enterrado, você pode ir até a recepção, pegar um GPS e as coordenadas. Este é o único cemitério que não pode ser decorado nem para finados, nem em qualquer outro dia do ano. Bem, passada a cerimônia do sepultamento, a família convida para um lanche, almoço ou jantar no restaurante. Essa refeição pós-despedida chama-se Leichenschmaus. Eu conheço pessoas que faleceram e que deixaram um dinheiro de lado para essa ocasião, a fim de não gerar gastos nem preocupações financeiras para a própria família. Isso que eu chamo de precaução. Essa refeição pode até ser simples, uma sopa e uma cerveja por convidado, mas ela não costuma passar em branco. É mais uma parte do processo do luto e da tradição austríaca. Admito que o Leichenschmaus é um momento de leveza e descontração, não somente de tristeza e saudade. Aliás, saudade é uma palavra exclusiva da língua portuguesa. Não há uma tradução 100% para o alemão. Nós podemos dizer, por um exemplo, Ich vermisse jemanden. Eu sinto falta de alguém. Mas a palavra saudade, ela é toda nossa. As cartas de condolência são comuns por aqui. Aliás, esqueci-me de mencionar, o anúncio de falecimento vem dentro de um envelope especial com bordinhas pretas para fácil reconhecimento. E se você for responder ou escrever uma carta de condolência, é elegante usar esse mesmo envelope com bordinha preta. Lá no início, toquei no assunto do Dia de Finados. Curioso é que aqui é inverso e as pessoas visitam os túmulos no dia de Todos os Santos e não no dia de Finados. Novembro é um mês muito frio, mas todas as famílias enfeitam os seus respectivos túmulos com plantas resistentes a essa época do ano e muitas velas. Nesta data, as crianças também são levadas naturalmente aos lindos cemitérios para visitar os túmulos dos seus familiares que já partiram. Com todo respeito, dou muita risada com uma amiga brasileira, deveras especial para mim, a Rafa, pois as nossas sogras estão enterradas no mesmo cemitério aqui em Salzburg. E lá, ano após ano, tem um trailer enorme vendendo torrone e balas no dia em que o cemitério lota. Bem, agradeço quem chegou até o final desse podcast e espero que você tenha podido colocar um pouco mais de conhecimento intercultural dentro da sua mochilinha. Obrigada por terem viajado por esse tema conosco hoje. E para encerrar, uma revisão das 3 palavrinhas em alemão que podemos aprender. Die Pate, o anúncio de falecimento em forma de carta. Das Sterbebild, o cartãozinho que a família faz para todos os convidados do enterro, como se fosse uma lembrancinha ou um santinho. E Leichenschmaus, a refeição, quase sempre, oferecida no restaurante após o sepultamento. Para todos os nossos seguidores que perderam alguém recentemente, o nosso mais sincero abraço. E lembrem-se, aqueles que amamos nunca partem de dentro de nós, mesmo que a morte os leve para longe. Até a próxima e fiquem bem. A questão não é estar preparado, mas se preparar. Nosso encontro aqui no canal Uma Razão a Mais tem como cenário o mundo em que vivemos. E não há como ignorar os acontecimentos à nossa volta. Afinal, somos células de energia pura inseridas no contexto do universo. É de suma importância canalizarmos essa energia para que a paz prevaleça e, junto com ela, venham tempos mais tranquilos e saudáveis. Todos estamos cientes dos estragos advindos da pandemia que assola a humanidade. Porém, lamentar, reclamar e lastimar não são opções razoáveis, porque, de negativo, já chega o transtorno causado pelo coronavírus. Suas consequências são funestas para todos. E 2020 está marcado como o ano da renovação da consciência humana. O sentimento de perda é inexplicável, e essa dor deixa de ser individual para se tornar coletiva
uma vez que acontece em proporções fora de controle. Em situação paralela, se encontram vítimas de conflitos regionais, os refugiados em busca de um lugar tranquilo para viver. Outros tantos desolados pelas várias doenças que afligem o planeta em que habitamos. Sem contar com a violência doméstica, a violência nas ruas e mortes provocadas por acidentes ou desavenças. Toda situação adversa pela qual passamos é uma forma de aprendermos uma lição e utilizar como experiência para evoluirmos na capacidade de superar outros desafios. Todavia, temos que ter nossa mente preparada para dominar ações que possam prevalecer sobre as ocorrências desagradáveis. Experimente valorizar a gratidão como argumento para seguir em frente. Exerça o mantra da gratidão ao amanhecer, pois você está vivo. Aprenda também a praticar o perdão, pois esse ato decisivo faz mais bem a quem perdoa do que ao perdoado. Lembre-se, a medida da importância que você dá aos acontecimentos irá determinar o grau de entusiasmo que vai pesar a favor ou contra as suas ações. Finalizando o nosso encontro, quero apenas deixar para você a ideia de que só você pode fazer o que há de melhor por você mesmo. A força maior que rege o universo irá validar ou não suas escolhas. Por isso, seja otimista. Viva intensamente e aproveite o que a vida tem de melhor. Em seu derredor existe sempre uma razão a mais para acreditar na vida. Tenha coragem e seja feliz. Gratidão pela sua companhia e até nosso próximo encontro.